Eu quero, nesta noite, iniciar uma série de meditações com vocês sobre esse tema. Cuidado com a ansiedade. Hoje, nós trataremos, como primeira parte, a ansiedade e a proposta de Jesus. O nosso texto está em Mateus capítulo 6, versículos 24 ao 34. Mas eu não vou ler todo o texto agora. Depois nós vamos lê-lo com calma e meditando. Mas eu quero ler o versículo 33. A maior proposta de Jesus está aqui no verso 33 de Mateus capítulo 6. Então Jesus diz, portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus e o que mais? E aquilo que Deus quer. E aí? E Ele lhes dará todas essas coisas. Correto? Essa é a proposta de Cristo, de Jesus Cristo à sua igreja. Jesus, neste texto que nós lemos, em Mateus capítulo 6, ele está falando tanto para os seus discípulos, como para muitas pessoas que se aproximaram dele para ouvi-lo. Pessoas que estavam interessadas no seu ensinamento, ou nos seus ensinamentos. E nós chamamos todo esse texto de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, de o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa lá em Mateus, capítulo 5, verso 1. Então, se você está com a sua Bíblia, dá uma virada lá para trás e você vai ver. Como é simples o ensino de Jesus, não tem complicação nenhuma. Mas a igreja se enveredou por tantas coisas que acabamos mistificando tudo, nos atrapalhando. Então quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte, e o que ele fez? Sentou-se. Eu já disse a vocês sobre isso. Jesus era um rabino. Naquela época, quem ia ensinar a palavra de Deus não ficava em pé, mas sentava. E quem ouvia, ficava em pé. Era o contrário. Imagine vocês ficando em pé 1h30. Se vocês me xingam sentados em pé, então... Principalmente aqueles que têm varizes, que estão fora do peso, os atletas. Então, Jesus se assentou. O que isso significa? Que ele não iria orar por ninguém, que ele não ia pregar, que ele não ia fazer alguma aclamação, mas ele iria ensinar. Os seus discípulos chegaram perto dele. E ele começou o quê? A ensiná-los. Então nós temos os discípulos e temos quem mais? Uma multidão, um número grande de pessoas que estão próximos a Jesus e que estão próximos dos discípulos. Mas os discípulos chegaram mais
perto. Portanto, discípulo é aquele que está sempre mais perto. Nem sempre quem está numa multidão é discípulo, porque a multidão sempre está mais longe. Mas não há uma impossibilidade de pessoas daquela multidão, em algum momento, estarem mais próximos de Jesus. Portanto, após ensinar os princípios, quando ele começou a ensinar as bem-aventuranças aqui, vocês se lembram que nós tratamos sobre isso uma época? Após ele ensinar os princípios que regem a vida cristã, que são as bem-aventuranças, todo o texto que se segue são aplicações práticas do ensino que ele deu lá em Mateus capítulo 5, naquele momento quando ele ensinou as bem-aventuranças. E a mesma coisa está acontecendo aqui, é claro. Quando nós lemos esse texto de Mateus 6 e nós, à medida que o lermos, nós temos que ler esse texto com o coração colocado nos ensinamentos das bem-aventuranças. Quando você lê a Bíblia, existem 3 textos importantes que explicam toda a Bíblia. Toda ela. Os primeiros 3 ou 4 capítulos de Gênesis. Êxodo capítulo 20. E os versículos 3 ao 12 de Mateus capítulo 5. Quando você entende isso, você vai entender toda a palavra de Deus. Você vai entender por que você deve ser de Deus, e você vai perceber quem não é de Deus. As bem-aventuranças são princípios pelos quais a vida cristã é regida. E todo verdadeiro cristão deve aprender a aplicar esses princípios na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês, eu vou fazer um breve resumo. Como é que nós devemos usar as bem-aventuranças em nossas vidas? E depois terminar com os versículos de Mateus 6. Pode ser? A primeira coisa que o Espírito de Deus nos pede: posicione-se como um verdadeiro cristão diante das aflições. Posicione-se como um verdadeiro cristão diante das aflições. Você ouviu alguma coisa que você não gostou agora? Ou hoje? Ou ontem? Você está passando por alguma situação que está deixando você ansioso, aflito lá dentro? Alguma preocupação está te atormentando? É uma aflição. E você vai ter que se posicionar. Você vai ter que encarar isso. Mas você pode encarar suas adversidades, suas aflições, como um cristão ou não. Como você oraria a Deus neste seu momento de aflição? Como você apresentaria a Deus seu coração? A primeira coisa que um cristão deve fazer na sua vida é reconhecer a sua dependência de Deus. Por isso que o Espírito de Deus nos pede: reconheça
a sua dependência de Deus. No versículo 3 de Mateus 5 está escrito o quê? Vamos todos ler, no capítulo 3, está lá no slide. Mateus capítulo 5, verso 3, está escrito o quê? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus, dos céus, é delas. Se uma pessoa que vai conhecer a Cristo, precisa reconhecer a sua dependência de Deus, é porque ele é carente dele. Se você está numa situação e não sabe como agir, é porque você é carente de Deus. Você pode começar a comprar livros por aí para tentar resolver o seu problema e você não vai resolver. Você pode fazer quantos cursos quiser. Você pode ouvir quantas pregações quiser. Você pode procurar os melhores mestres na área que você está sofrendo. E você não vai encontrar solução. Porque o seu problema não é, primeiramente, falta de informação. O teu problema é falta de Deus na sua vida. O seu maior problema é falta de Deus na sua vida. É falta do Espírito Santo cobrir você com sua sombra e governar sua vida. Você está desgovernado. Como eu oraria? Eu escrevi alguma coisa aqui, vocês vão me permitir ler. Mais ou menos assim. Senhor, eu não consigo lidar com esta situação, esta aflição, ou ansiedade que aperta o meu coração com as minhas próprias forças. Eu preciso realmente da tua ajuda, mas preciso ser guiado por ti, em toda essa situação. Pois tu és o Senhor, o soberano da minha vida. E tudo o que eu quero é reconhecê-lo e exaltá-lo como Rei. Quando Jesus diz que o pobre de espírito é feliz, ele está dizendo aquele que reconhece que precisa primeiro de Deus, a este será dado o participar, a capacidade de participar do seu reino. O que é o reino, senão o governo, a soberania de Deus? Você está dizendo, Senhor, o que eu estou precisando é conhecer o teu governo, o modo como as tuas coisas funcionam, como o teu espírito age, como a tua graça age. E então a pessoa diz, antes de qualquer conhecimento, qualquer teoria, eu preciso do Senhor. É por isso que Jesus pediu que nós pregássemos e conduzíssemos as pessoas até Deus. Jesus disse que nos mostraria o quem? O Pai. O ministério de Jesus foi este, mostrar ao povo o Pai. E o ministério da igreja é também, por meio de Cristo, mostrar quem?
O Pai. Porque as pessoas precisam de Deus. Uma pessoa sem Deus está morta. Ela vai ter grande conhecimento, grandes palavras, mas a sua vida é pobre, sem unção nenhuma, sem autoridade nenhuma, sem graça. Eles se impõem pelo medo, pela ameaça, ou pelo carisma, ou então usando traços de sua personalidade. Manipulação. Mas nós não precisamos ser manipulados. Nós precisamos de pessoas que nos conduzam, antes de tudo, a Deus. Em seguida, reconheça os seus erros. Em Mateus 5,4. Reconheça os seus erros. O que diz lá? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Chorar aqui não é chorar com a dor da mordida de um cachorro, dor de dente, de cabeça, enxaqueca, mas é chorar a sua incapacidade espiritual e moral. Ninguém chora seus pecados mais. Nós só choramos as nossas derrotas, as nossas perdas. Nós sempre estamos procurando alguém que nos dê uma solução para que nós paremos de chorar pelos sofrimentos que estamos passando. E isso não é o Evangelho. Já vou advertindo logo. Aquela senhora é mãe de um assassino. E agora ela está chorando porque o seu filho está preso. E lá na cadeia estão ameaçando ele de morte. E ela vai numa igreja buscar oração, solução. Mas qual é a solução? Se ela nunca ensinou o seu filho a andar direito. E se ele e ela ensinou, ele não quis. Naturalmente que como mãe ela vai chorar. Mas qual é o remédio de Deus para ela? Tirar o filho da cadeia? Fazer com que a lei seja descumprida? Seria justo isso? O que Deus pode fazer aí? Você gasta mal o seu dinheiro. Sempre exagera. Aí depois você vai na igreja para Deus te dar soluções. Mas você nunca para viver dentro dos princípios do reino. E agora você quer solução? Que solução Deus vai dar? Se uma pessoa não conhece Deus, ele não sabe chorar por si mesmo. Porque não há nada que o contraste. Se você ler a Bíblia e ela dizer, você fez isso aqui, você vai rir, né? Realmente eu fiz. Mas nada aconteceu lá. Eu estou cansado de ver pessoas que leem a Bíblia, veem o que ela diz contra seus atos imorais. Elas concordam, mas dão risada, porque elas não conhecem a Deus.
Porque quando você conhece a Deus, Ele choca você, Ele bombardeia você. Você diz, meu Deus, tu me aproximastes de ti tão santo. Isaías é um exemplo disso. Ele viu os erros em todo mundo e dizia, ai deste, ai daquele, ai daquele. E de repente ele viu a glória de Deus, ele viu os serafins voando e cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. E ele diz, quando os meus olhos viram ao Senhor, eu disse, ai de mim. Ele chorou os seus erros. Ele percebeu que ele estava no mesmo pé, que ele não era melhor que ninguém. A solução não está num homem. A solução da sua vida começa lá embaixo. Quando você se humilha perante Deus e reconhece que você precisa dele, que você só está vivendo pela sua própria capacidade e força. E então, quando Deus entra realmente na sua vida, você percebe o quão frágil, o quão incapaz, o quão pecador você é, porque toda a santidade desaba para dentro de você. Como nós oraríamos? Senhor, meus pensamentos não glorificam a Ti, e não trazem edificação alguma para a minha alma, nem para as outras pessoas que me cercam. Minhas atitudes, Senhor, têm sido erradas. Sou egoísta, orgulhoso. E agora, humildemente, eu peço perdão a Ti. De todo o meu coração, eu peço, perdoa-me, dá-me a Tua ajuda. Para que eu vença as minhas tendências egoístas e o meu orgulho. Eu quero ter orgulho do Senhor e não de mim mesmo. Perdoa os meus pecados. Você se lembra do Salmo 51? Quando Davi chorou os seus erros. A partir dali, Deus começou a trabalhar na vida dele e o fortaleceu. Por isso está escrito, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Quando você está diante de uma situação e você diz, Senhor, eu não sei como lidar com isto. Mas até agora eu só estou xingando, eu só estou agindo mal. Eu sou uma pessoa amargurada. Me perdoa, Senhor. É isso que Deus quer de você como cristão, só isso. Lembre-se que as pessoas no Velho Testamento e no Novo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia na mão. E como é que eles podiam ser cristãos? Hoje nós temos Bíblia, livros, apostilas, e não conseguimos ser, porque está nos faltando Deus. E honestidade. Não me venham com conversas. Que a solução está lá, está aqui. A solução está na presença de Deus e no derramamento do seu Espírito Santo e neste livro sagrado. É aqui que está a solução. Eu sempre exaltarei a Bíblia, porque eu creio na Bíblia.
Uma vez que você encontra Deus e sabe agora em que pé, em que falência está a sua alma, o próximo passo é: entregue a sua vida a Deus e confie nele. Mateus 5,5 diz o quê? Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O ensino de Jesus é assim, pac. Qualquer um entendia isso. E qualquer um pode entender isso. Se uma pessoa vai a Deus, ele vai a Deus porque ele sente a carência de Deus. Mas ele não pode continuar com Deus se ele não permitir que Deus aponte os seus erros, suas falências. Mas não adianta só apontar os erros, é necessário que ele agora se renda. Se você está enfrentando ansiedade, aflição, adversidade, qualquer coisa, você já é cristão há muito tempo, mas não fique aí achando que você está com muita intimidade com Deus, se você está se afundando, porque não está, porque você está lutando com as próprias forças, e você precisa pedir perdão disto. E o passo seguinte é render-se a Ele e confiar nele, para desfrutar de suas promessas. Se você está brigando com a sua esposa ou seu marido, você vai ler uma literatura e vai começar a tentar mudar. Você vai forçar psicologicamente uma situação, mas sem Deus você vai fracassar. Você precisa perceber se você realmente tem a presença de Deus na sua vida ou não. Você precisa olhar para os seus erros e não para os erros do seu cônjuge, em primeiro lugar. Goste ou não. Esse é o princípio que Jesus ensinou. Em nenhum momento Jesus diz: eu vou mudar o outro para depois você ser mudado. Não, eu vou mudar você. E aguente a marimba. Porque você pode sofrer até o outro ser mudado. E quando eu começar a trabalhar na sua vida, o outro poderá perseguir você, massacrar você, tentar destruir você, mas fica firme, seja feliz. É isso que ele ensinou. Isso serve para você casal, isso serve para você namorado, isso serve para você trabalhador, isso serve para você amigo, isso serve em todas as áreas. Isso é o cristianismo. Naturalmente que você vai descobrir muitas coisas no que envolve relacionamentos. Você diz: filho, honra o teu pai. Tá bom. Mas como você vai conseguir honrar o pai se você não honra a Deus? Se você não tem Deus, durante um tempo, você vai praticar tudo o que te disseram, até você não suportar mais. Alguém diz: você tem que ser um bom marido. Você vai fazer isso até um bom tempo, até não suportar mais. Porque falta Deus. Falta você lutar contra o seu orgulho, o seu egoísmo. Falta rendição.
Quando uma pessoa não consegue experimentar as promessas de Deus, como ela se torna? Aflita, ansiosa. Simples assim. Não precisa escrever livro para isso. Você já tem aqui. Eu sou um homem de palavras simples. Nunca me aventurei a decorar vocábulos interessantes ou acadêmicos, porque eu sempre quis que as pessoas me entendessem. Senhor, eu cansei de lutar dependendo somente das minhas forças. E reconheço que isso é um grande erro. Eu reconheço que não tenho me submetido a Ti. Eu não tenho me rendido ao Senhor. E eu prometi que viveria debaixo dos Teus termos. Mas por causa do meu orgulho e o meu egoísmo, estou enfrentando essa situação sem orar, sem ler a Bíblia, sem ouvir a Tua voz. E assim, tenho deixado de observar os Teus princípios, verdades e vontade. Ajuda-me a ter uma vida submissa a Ti, rendida a Ti, entregue a Ti. Pois é desse modo que eu desfrutarei de todas as Tuas promessas para esta terra e para a eternidade. Tente ser um bom filho, sem se render a Deus. Você não vai conseguir. Tente ser um bom pai, sem se render a Deus. Você não vai conseguir. Tente ser um bom pregador, sem se render a Deus. Você não vai conseguir. Tente ser um cristão, sem se render a Deus. Você não vai conseguir. Porque chega uma hora que a vida, ela cobra mais do que você pensa que sabe. Tem uma hora que você tem que morrer. E as palavras de Jesus foram estas: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele é só um grão. Aquele que quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. É isso que ele está dizendo aqui em Mateus 5. Todo o ensino da Bíblia é baseado nisso. Sabia? O Evangelho é baseado nisso. Os acadêmicos não perceberam isso até o dia de hoje. Não basta simplesmente ter Deus. Não basta simplesmente reconhecer seus erros. Não basta simplesmente se render a Ele. É necessário mais uma coisa, que vai puxar outras. Tenha um forte desejo de fazer a vontade de Deus e abençoar o próximo. O que significa isso? Significa que você, antes de viver para si mesmo, você vai viver para outra pessoa. Se você não quer praticar isso, você pode ouvir o que quiser, você pode ler o que quiser, e você não vai andar. O cristianismo, se é que eu posso dizer assim, é uma religião
que nos leva a amar a Deus e ao próximo. E o único amor que nós recebemos verdadeiro é de Deus. Porque do próximo pode vir falsidade, pode vir perseguição, pode vir injúrias, pode vir uma série de coisas. Mas de Deus, quando você faz o que Ele pede, vem a verdade. E isso nos torna felizes. Que evangelho que essa turma prega aí, ó. Vem que Deus vai te dar, vai te encher. Mentira! O evangelho, quando você busca o evangelho para se satisfazer, você está buscando uma mentira. Você está entrando num poço sem fundo, numa armadilha. O que diz o versículo então? Versículo 6 e os seguintes. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Dá um tempo aí. Senhor, eu estou nessa situação e não sei como agir, mas eu não posso agir fora dos princípios do Teu reino, eu não quero. Eu reconheço a minha incapacidade, o meu egoísmo, eu estou tentando lutar com essa situação, com as minhas forças, com o meu orgulho, mas eu quero me render a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero agir por mim mesmo. Eu não quero buscar a minha felicidade. Eu quero Te agradar. A Bíblia diz que quando você faz a vontade de Deus, então Deus te satisfaz. Porque hoje os cristãos nunca estão satisfeitos, porque não fazem a vontade de Deus. Você está ansioso para fazer isso, você está ansioso para receber aquilo, você está sofrendo por alguma coisa. A ansiedade existe na alma, mas se ela se torna um instrumento de tortura, alguma coisa está errada e você precisa parar, porque você não está agindo corretamente. Se você está esperando alguma solução na sua vida, a primeira solução é a transformação do seu caráter. E depois você vai trabalhar em cooperação com Deus para a transformação do caráter do próximo. Como? É o resto. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Até agora não falou nada para você, nada. E continua não falando. Jesus continua, você tem que ter misericórdia dos outros. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você vai aprender, depois de chorar pelos seus erros, depois de se render a Ele e ter desejo de fazer a vontade dEle, é ter misericórdia dos outros. Com justiça, não com condescendência. Você vai ajudar a quem Deus quer que seja ajudado. E do modo como precisa ser ajudado. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. O modo como você vai agir com as pessoas é por meio de um coração puro e não interesseiro, e não mostrar que você é o bambambam, que você sabe, que você domina, que você é forte. Coração puro significa o quê?
que enquanto você faz a obra de Deus, enquanto você faz a vontade de Deus, você diz: Senhor, trabalha dentro de mim, para que eu não escape nem para a direita e nem para a esquerda. E enquanto Deus vai trabalhando no seu coração, é isso que é ver a Deus. Você percebe Deus trabalhando na sua vida. Não são os milagres que você vê a Deus. Tem gente que vê um milagre e se espanta, mas viu um milagre, mas não viu a Deus. Aquele povo do deserto, eles viram grandes milagres, mas não viram Deus. Morreram todos no deserto. Atravessaram o Mar Vermelho. Beberam água que saiu da rocha. A água salobra se tornou potável por 2 vezes. Comeram maná, um alimento milagroso que caiu do céu. Comeram carne. Foram protegidos do sol escaldante por uma nuvem. À noite do frio do deserto por uma coluna de fogo. E morreram no deserto. Viram o monte Sinai fumegar e tremer. Viram o rosto de Moisés saindo de lá, brilhando com a glória de Deus. E morreram no deserto. Que Deus nos dê a graça de termos a sua glória. Não foi isso que Moisés pediu? Senhor, não me deixe sair desse lugar sem ver a tua face. Moisés, ninguém pode ver a minha face sem morrer. Mas eu vou te dar um presente. Vou colocar você no meio desta rocha. E você me verá quando eu passar pelas costas. Ou me verá pelas costas quando eu passar. Se eu visse Jesus passando aqui, só um dedo dele. Os homens de Deus amaram a presença de Deus. Eles viram Deus trabalhando em suas vidas. Já cansaram? Ixi, tem chão, hein? Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. O que é trabalhar pela paz? Quem não tem paz aqui, levante a mão, vem aqui na frente, porque eu vou orar e Deus vai te dar a paz. Isso é balela, isso é mentira. A palavra paz na Bíblia não quer dizer bem-estar de alma. Significa um acordo, um documento, um termo que é aceito. Eu estou brigando com Deus e Deus está brigando comigo. E quem é o maior? Ele. Então eu me rendo. E eu vou viver sob os seus termos. Isso é paz. Parou a guerra. Eu reconheço que o Senhor é melhor do que eu. No meio da aflição eu não posso perder isso. E Deus diz: felizes as pessoas que sofrem perseguições, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Se uma pessoa começa a andar com Deus, reconhecendo a sua carência de Deus, a coisa se completa quando ela sabe sofrer pelo reino de Deus. Você pode começar bem, você pode ir até as pessoas e levá-las até Deus, mas quando você não sabe sofrer, você perde o reino. Quando você é só feliz nos problemas, ou livre dos problemas, e quando você só chora quando as coisas estão ruins, se torna amargurado, você não está dentro do reino, tudo desabou. Isto é, se você persiste na amargura, como eu deveria orar? Senhor, que eu procure conhecer a tua vontade
e praticá-la, mesmo em meio à minha aflição. Enquanto isso, enquanto eu sofro, e se caso eu sofrer, que eu não deixe de ter atitudes misericordiosas para com o meu próximo. Permita, Senhor, que mesmo que eu esteja sofrendo, que eu trabalhe para que as pessoas possam se render a Ti e andar com o Senhor. Que eu tenha sempre atitudes elevadas. E que eu também possa me manter sempre debaixo dos Teus termos, para que a nossa comunhão seja mantida, tanto na bonança como na adversidade. Porque Tu és o meu maior tesouro. Caso eu sofra perdas ou perseguições, por estar fazendo a Tua vontade, que eu saiba, apesar de tudo isto, que sou uma pessoa abençoada por Ti. E, portanto, sou feliz pelo prazer que tenho em andar contigo e pela fome e sede de fazer a Tua vontade em qualquer circunstância. Você está agora ansioso, aflito? Como você vai fazer? Senhor, sabe qual é o meu desejo? É dar um chutão para cima. Sabe por que eu sinto assim? Porque eu não tenho a Tua presença. E tudo que eu preciso agora é do Senhor. Eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Você se esqueceu disso? Eu reconheço todos os meus erros. Tudo que estou fazendo não é certo. O modo como eu estou lidando com as coisas não é certo. Me perdoa. Dá-me o Teu perdão para que eu possa me render a Ti. Me submeter ao Senhor e experimentar as Tuas promessas. Eu estou buscando soluções, mas o que eu tenho que buscar é fazer a Tua vontade em meio aos dramas que estou vivendo. Se eu tenho inimigos, Senhor, eu tenho que amá-los. Será que você não sabe o que é amar um inimigo? Que livro que você precisa comprar para aprender a amar o seu inimigo? Eu preciso orar no meio das situações adversas. Que livro você precisa comprar para aprender a orar no meio da adversidade? Os cristãos primeiros não tinham nada disso. Será que vocês não percebem que nós, como igreja hoje em dia, jovens, velhos, estamos praticando uma irresponsabilidade? Nós estamos a ponto de perder a nossa salvação eterna por irresponsabilidade. Senhor, eu vou fazer Tua vontade no meio desses problemas, mas eu não posso me esquecer do meu próximo.
Porque muitas pessoas, quando estão sofrendo, querem se isolar. Bom, não deu certo, não saiu como eu quis, então, sabe de uma coisa? Fica aí, eu fico aqui. Isso prova o seu caráter. Você ainda é egoísta e orgulhoso. Se misture. Ajude uma pessoa que Deus mostrar. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Veja Ele trabalhar. Mantenha a sua paz com Deus e ensine as pessoas a terem paz com Ele. Eu quebrei o pau com a minha mãe, com meu pai, vou embora de casa. É isso que Deus quer? Eu não sei o que Deus quer, mas vocês conhecem as bem-aventuranças? Conheço. Comece a buscar, Senhor, me influencia pelo teu reino. Eu reconheço que sou falho, eu não conheço nada da Bíblia. E você vai perceber já já o Espírito de Deus mostrando uma grande insegurança no seu coração, para que você não faça o que pretende fazer. Você pensa que Deus é bobo? Que Deus não é capaz de inclinar o coração humano? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Deus é soberano. Quando Ele quer, Ele faz um homem fazer sua vontade sem que este saiba. Você quer um exemplo? Te dou 10. Mas pelo menos um. Ciro, Nabucodonosor, o rei Xerxes, a jumenta de Balaão. O nosso Deus é tão poderoso, capaz de realizar coisas que nós não imaginamos. Mas, admitamos, nós somos frágeis. Segundo Jesus, decida para quem você irá se submeter. Agora você é capaz de entender esse texto. Vamos lá? No versículo 24, agora vamos só ler e encerrar. Está muito bom, não está? Eu saí nessa foto? Que bom. Vocês devem usar mesmo, eu achei legal essa ideia. Pega tique, né? Veja só, no versículo 24, Jesus diz o quê? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Jesus propõe aos seus discípulos que eles tomem uma séria decisão sobre 2 senhores: Deus ou a ganância, que é a avareza, a mesquinhez, o materialismo. Você precisa decidir. Mamon, como nós sabemos, é a palavra que se refere aqui.
Mas você sabia que mamão pode ser usado tanto para o bem como para o mal? No Velho Testamento há uma ideia correspondente a essa palavra, quando lá em Provérbios Deus diz que nós deveríamos honrar o Senhor com os nossos primeiros recursos, com o nosso primeiro mamão. Significa que você deve dominar o seu amor ao dinheiro e não personificar esse amor-dinheiro em um Deus que substitua o Deus verdadeiro. Por isso que eu dou a Deus, particular, dou a Deus minhas ofertas, eu e minha esposa. É verdade? Que às vezes ela pode estar roubando meu dinheiro ali. Então, eu dou para ela dando oferta, ela pega e põe no bolso. Então vamos ver. Então veja só. Então veja bem. Eu dou a Deus a minha oferta e dou a Ele o meu dízimo. Sem nenhum problema. Eu entrego a Deus o meu dízimo. Eu ofereço a Ele a minha oferta. Eu reconheço, porque o dinheiro não pode me dominar. O dinheiro, ele é um mal necessário nesse mundo. Ele é importante, sem ele você não vive. Mas o amor ao dinheiro afeta o seu caráter. Você pode hoje dizer, não, a hora que der eu faço, tá bom, ok? Mas você empurra. Isso vai deteriorando o seu caráter. Isso vai afetar você espiritual, psicológica, moral e socialmente. Daqui a pouco isso interfere na tua salvação. O cara não deu dízimo, vai para o inferno. Eu já vi pastor falar, não é bem assim. Você não dá agora, não dá depois, daqui a pouco você é uma pessoa corrompida. Você não ama a Deus. Porque você não sabe a quem seguir. Porque numa situação em que ela exigir de você uma postura em relação ao dinheiro, você não vai ter força para tomar. Porque você nunca tomou. Você sempre mentiu. Você sempre enganou a si mesmo. Por que as pessoas têm um amor tão grande ao dinheiro? Porque elas exageradamente ambicionam. Elas têm ambições exageradas. Ninguém vive sem ambição. Mas as ambições exageradas levam a pessoa o quê? A aflição. Pronto. Uma série de doenças físicas e mentais, psicossomáticas, vão entrando nessa pessoa. Ela vai morrendo. E ela vai se afastando de Deus. Eu creio que nós deveríamos ler o contexto disso. Vocês aguentam? Está pegado hoje, né? Irmãos, olhem para mim. Tranquilo e favorável? E aí, bigode? Tá bom. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 23. Olha o que Jesus diz. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam.
Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Deixe-me explicar isso. O que Jesus está dizendo aqui é: não vivam somente para juntar riquezas nessa vida. Não tenham isto como único plano de vida. É assim que aparece. Não deixem de ajuntar tesouros nos céus. Quando eu penso em algumas pessoas que vão às igrejas só para resolverem os seus problemas, para onde eles estão olhando se não para a terra e não para o céu? Eles nunca pensam na eternidade. O mesmo ímpeto que você tem, a mesma veemência para juntar coisas na terra, para buscar coisas terrenas, você deveria ter para buscar as coisas eternas. Essa busca pelas coisas eternas é que traz o equilíbrio, o bom senso para as buscas terrenas. É que torna você uma pessoa digna. Eu, como pregador, poderia ser um cara muito rico. Mas alguma coisa em mim me impede. Eu sei quem é. É a verdade, é o Espírito de Deus. Porque eu sempre arrumei confusão. Eu reconheço que as coisas que eu falo criam uma certa antipatia. Eu sei que algumas pessoas me caracterizam como uma pessoa com um ar de arrogância. Como se eu fosse o dono da verdade. Coisa que eu não sou. Eu estou lutando para ser salvo. Para ir para a eternidade. Eu quero terminar minha carreira, meu combate, minha carreira neste mundo e guardar a minha fé. Estou lutando. Mas eu não posso deixar de falar a vocês essas coisas. Porque vocês estão errando. Vocês estão buscando tanta riqueza e estão abandonando seus filhos. Vocês estão buscando seus prazeres e estão abandonando seus cônjuges. Vocês estão buscando suas diversões, seus prazeres e estão abandonando seus pais. Vocês estão buscando tanta felicidade neste mundo e estão abandonando a igreja. A ponto de Deus gritar: não há mais quem faça o bem na terra. Aquilo que você declarar ser tua riqueza, é aquilo que ganhará o teu coração. E então Jesus continua. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? O que é isso? A Bíblia fala sobre, João fala sobre o desejo dos olhos. Jesus está dizendo: qual é a tua ambição? Qual é o teu maior desejo agora? Para onde você está olhando? O que você ambiciona?
Agora você tem Deus. E Deus é a tua luz. Mas a tua ambição pode levar você para o outro Deus que você escolhe e personifica. E ele encherá você de escuridão, de ignorância. Tudo que você recebeu de Deus será ignorado. Porque o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória, o poder, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Você quer tanto fazer algo, você quer tanto ser alguém, você quer tanto a solução de algo, você precisa tanto daquilo que você chama de felicidade pessoal. Você está sofrendo demais, você quer a solução, você não aguenta mais. Meu Deus, os batimentos cardíacos estão acelerando. Você está caindo na escuridão, porque você está trocando o Deus verdadeiro por um falso. E então você começa a perceber a amargura, o estresse, a depressão, síndromes, amarrando sua vida. E você diz: de onde veio todas essas coisas? Vieram essas coisas, eu nunca tive isso. Veio da tua ansiedade. Você trocou Deus. Você trocou a verdade pela mentira. Se lá atrás você soubesse se equilibrar, hoje você não estaria passando o que está passando. Se eu soubesse me equilibrar lá atrás, talvez eu não tivesse diabetes. Talvez você não tivesse a gastrite. Talvez o seu comportamento seria mais equilibrado, você seria mais dócil. E não ser brutalizado. Segundo Jesus, avalie o que realmente tem mais valor. Jesus disse: o que para vocês tem valor? Tá bom. Vocês têm que tomar uma decisão. Qual é o seu Deus? E então, nos versículos 25 ao 31, o que ele diz? Por isso eu digo a vocês, não se preocupem. A expressão não se preocupem significa não se aflijam. Não se deixem vencer pela ansiedade. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Jesus não está falando aqui de moda, por favor. Jesus não está falando aqui para você se vestir mal, pelo amor de Deus. Tem mulher cristã que dá pena. Quanto mais rampeira, parece que ela se acha mais santa. Rampeira e peluda. Pelo amor de Deus, passe uma maquiagem, penteie o cabelo, tome um banhinho, se arrume. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O marido chega em casa, e a mulher, ai meu bem, aquele pelão voando aqui, não dá. Então vamos ver. Chegou nego.
Então, é isso. É, aí fica ruim demais, ué. Então Jesus diz assim: vejam, observem, aprendam. Aprendam com os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Vocês quem? Discípulos. A igreja vale mais do que os elefantes, do que as baleias, do que os pássaros, do que os crios que alimentam as baleias. A igreja vale mais do que todas as florestas. Mas nós não nos damos valor. Sabe que alguém vai dizer: mas se eu não me emprego com pão, eu não como. Se for pensar assim, você fugiu da ideia de Jesus. Então você já escolheu o seu Deus. Está na cara que você escolheu o seu Deus. O seu Deus é Mamão, o qual você não consegue dominar. Ele domina você, por isso ele se torna um Deus. Como o seu Deus pode ser também o Eros. Eu nunca vi o Deus Eros, mas ele existe. Quando você personifica o Deus do sexo, você só vive para o sexo. Você só pensa naquilo. Vocês não querem que eu caia aqui e bata as pernas. Então, Jesus disse: nenhum de vocês pode cumpridar sua vida, por mais que se preocupe com isso. Você saiba que a ansiedade aflitiva, ela não vai acrescentar nada na sua vida. Nada, nada e nada. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Isto é, vejam, aprendam, observem, analisem, avaliem. Tudo isso significa essa palavra. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Jesus falou de uma fé pequena, mas cheio de vigor. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas aqui a fé é pequena e não é que nem um grão de mostarda. Porque não tem essência, não tem vida. Está crescendo. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas. Jesus está ensinando. Vocês têm que avaliar o que realmente é mais importante para você. O seu corpo, onde o Espírito Santo habita, a sua vida que pode ser dedicada a Deus, ou você vai viver em função do quê? Tem mulher que olha no espelho
e chora. Tem outros que deviam chorar. E homem também. Eu, às vezes, olho para o meu físico hoje e eu me recordo há uns 30 anos atrás. Eu choro. Me sinto aflito. Tudo desaparecendo. Todos nós temos os nossos momentos. Mas enfim, irmãos. Segundo Jesus, viva em função do reino de Deus e do que Ele quer, pois é isso que o distingue dos pagãos. Qual é a característica dos pagãos? A ansiedade. No versículo 32, antes de lermos o versículo 33, está escrito assim: pois os pagãos aqui estão sempre procurando essas coisas. O que é essas coisas? O desespero pela comida, pela bebida, pela roupa. Eles dão mais valor ao supérfluo. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Os pagãos, então, que vivem cheios de ansiedade. Mas a proposta de Jesus qual é? Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. O que é o reino de Deus? O que é que Deus quer? Por mais que eu estude a Bíblia, por mais que você estude a Bíblia, nós não iremos conhecê-la totalmente. Mas Jesus disse em Mateus 5 o que Deus quer. Deus quer que numa situação você viva dentro do reino de Deus. Deus quer que você reconheça os seus pecados quando você agiu de modo errado e peça perdão para ser ajudado por Ele. Deus diz: se renda a mim, para que eu possa oferecer a você minhas promessas. Faça a minha vontade, para que eu possa deixar você satisfeito. Uma pessoa, quando se sente satisfeita por Deus, não o abandona. Quando eu escuto uma pessoa dizendo assim: eu não sei se vale a pena, não estou entendendo, para mim não acontece nada, é porque você não tem nada e você não é nada. O que Deus espera de você é que em qualquer situação você tenha misericórdia do próximo, que você viva para abençoar pessoas e não para buscar bênçãos para si. Porque se você obedecer a Deus, todas as promessas de Deus, Ele já disse lá, são para você. Deus, eu não sei como tratar meu marido, mas como eu devo agir? Tenha misericórdia dele. Ajude-o.
Mas não faça isso para ganhar, para barganhar. Você tem que ter um coração limpo. Quando você estiver tendo misericórdia, esteja disposto a crescer também. Deixe eu trabalhar na sua vida. Quando você estiver trabalhando na vida de alguém e permitindo que eu trabalhe na sua vida, é porque você está mantendo a sua paz comigo. Então a sua chance de levar essa pessoa a ter paz com Deus é muito grande. Porque você está saindo do caminho e está deixando que eu trabalhe. Vocês já assistiram o filme O Quarto de Guerra? É isso aí. O que eu estou falando nada mais é do que aquilo ali. Só que tem uma coisa. Antes das coisas acontecerem, você pode sofrer. Você pode perder. Você pode chorar. Mas quando você decidiu fazer a minha vontade, lembre-se, eu vou deixar você sempre satisfeito. Mesmo que você sofra, você vai sentir sempre grande alegria no coração, prazer em estar na minha presença, porque você estará acrescentando à sua vida os sofrimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo disse isso. Nós estamos completando os sofrimentos de Cristo. Se você entender isso, você vive como cristão em qualquer lugar, em qualquer situação. E eu termino. Segundo Jesus, não se aflija por antecipação. Ele disse isso no verso 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Adianta você se preocupar com amanhã? Hoje, já tem muita coisa para você resolver. Senhor, se eu estou me preocupando com amanhã, é porque eu estou saindo fora do teu reino. Eu de novo estou sendo egoísta, fraco. Me perdoa. Eu quero me render a ti. Eu quero fazer a tua vontade. E qual é a tua vontade? Que eu viva o dia de hoje. Que eu ajude pessoas. Enquanto eu enfrento os meus problemas. Meu irmão, seja corajoso. Vamos ser corajosos. Durante toda a minha vida, eu apanhei, eu fui expulso de igreja, levei cacetada, paulada, pedrada, tudo que você pode imaginar. Estou falando a verdade. Quando eu comecei a pregar o evangelho, não era como hoje não. Você apanhava, você era perseguido, você era condenado à morte. Você entrava numa cidade, já tinha os religiosos te esperando, dizendo, vai morrer. Eu fiquei escondido dentro de uma fazenda, porque religiosos queriam me matar. Mas você pensa que eu saí de lá? Deus disse, você vai ficar aí. Deus fez algo tão extraordinário, que de repente as pessoas que estavam do lado de lá passaram a ficar do meu lado e a me defender. Eu que era a minoria, de repente era a maioria. É assim que acontece, eu não fiz nada, eu só fiquei na posição. É a única coisa que Deus pede para o seu povo. Se mantenha numa posição de obediência, de confiança. Faça o que deve ser feito.
Eu chamei vocês para serem meus, para me amarem e amarem o seu próximo. E o jeito de amar está aí. Vocês têm problemas? Têm. Mas não fiquem toda hora buscando soluções fáceis para os seus problemas. Sejam quem vocês devem ser. E Deus diz: eu prometo que estarei cooperando com você. Volto a dizer, os primeiros cristãos não tinham o Novo Testamento e nem o Velho nas mãos. Não dava para os apóstolos ensinarem todas as coisas. Eles ensinavam sobre a ressurreição de Jesus. Paulo que começou a ensinar muito mais para resolver problemas da igreja, se vocês não sabem, de pessoas que entraram para contaminar. Então ele diz, essas pessoas não conhecem nem o Velho Testamento, porque lá está escrito assim, 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 assim. Paulo nunca ensinou simplesmente coisas do Velho Testamento. Ele ensinou as pessoas a amarem a Jesus e a obedecerem e crerem na sua ressurreição. O Evangelho é simples. Se nesta noite Deus falou com você, que você dê graças a Deus a Ele, e que você possa ter vontade de servi-lo. Antes de você querer que as pessoas mudem, que as pessoas acenderam uma luz cor-de-rosa em mim, eu pensei que eu estava brilhando com a glória de Jesus. Foi só imaginar, ela apagou. Você vê? Então, antes de você esperar que a outra pessoa mude, é você que tem que mudar. Quando você começa a dizer assim, mas você, isso é o egoísmo que está agindo. Isso não é o reino de Deus. O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. As pessoas cutucaram Jesus. Desce daí, você não é o médico, não curou, não cura a ti mesmo, você não é o rei. O que Jesus estava fazendo? Como humano, permanecendo dentro do reino. Ele reconhecia a sua carne, mas ao render-se ao Espírito, reconhecia o poder do Espírito. E ele fazia a vontade de Deus. Ele amou o próximo, teve misericórdia. Pai, perdoa-lhes. Ele na cruz pregou. Ele mostrou pureza. Ele sofreu e não amaldiçoou sua vida. No Getsêmani, a sua carne clamou pela saída da aflição. Mas na sua rendição a Deus, ele disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Foi isso que ele fez. Mas quando você empina o nariz e diz, eu não aceito, é porque você ainda não se rendeu a Deus. Quando você exige alguma coisa, é porque você não é uma pessoa rendida a Deus. Você ainda não aprendeu. Esteja certo do que eu estou dizendo. Você pode fazer até coisas muito boas, mas você sempre será uma pessoa vazia, frágil, insegura, medrosa, assustada.
Que Deus nos abençoe. Amém. Semelhante a ti, Senhor, és a minha força em meu coração, és a minha